Se você tem uma Bíblia, abra a Bíblia no livro de Salmos, o Salmo 41. Nós vamos ler só um verso do Salmo. Você sabia que Salmo não tem versículo, tem verso? Porque é música, não é? Então vamos ler um verso. É o verso de número 4. O Davi falando, né? Salmo 41, verso 4. Deve estar ali. Disse eu: compadece-te de mim, Senhor, e o quê? Sara a minha alma. Amém? Ele pedindo isso para Deus. Compadece-te de mim, Senhor, e sara a minha alma. Amém? Podemos assentar, irmãos? Eu quero nesta noite conversar exatamente com você sobre o centro da sua emoção, que é a sua alma, né? A Bíblia diz que o homem é uma tricotomia. Diz a palavra de Deus que nós somos espírito, alma e corpo. Diz a palavra de Deus. Você não é só alma, você não é só espírito, você não é só corpo, mas você é as três coisas juntas. Diz a palavra de Deus. E quando essas três coisas que compõem você, ela não está em harmonia, que há uma certa desarmonia, uma desestrutura, alguma coisa fica faltando dentro de você. Alguma coisa fica faltando no seu interior, e às vezes você começa a procurar e começa a buscar, e muitas vezes não consegue encontrar alguma coisa que satisfaça você de verdade, porque você sempre percebe a ausência, a falta de alguma coisa, a presença de um vazio dentro de você, alguma coisa que não se completa. E quando não há realmente esse complemento, é exatamente porque alguma coisa não está equilibrado dentro dessa harmonia que deve existir entre o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Mas o que é então o corpo? O corpo é isso que você tem, é a casa do espírito. Você tem exatamente esse corpo para você poder interagir nessa dimensão. Ele existe unicamente para poder, o Espírito está morando nele, e através então da presença do seu corpo aqui nessa dimensão, você age, você se toca, ou nós nos tocamos. Nós vivemos o ambiente em que nós estamos vivendo, e o corpo serve exatamente para isso. Até os animais precisam de corpo para poder interagir exatamente nessa dimensão, nessa realidade que nós vivemos. No momento então em que esse corpo perde o que está dentro dele, ele também perde totalmente a necessidade de continuar existindo. Porque toda a composição que existe no nosso corpo é exatamente a composição que existe nesse ambiente em que nós vivemos e interagimos na própria terra. Tudo está exatamente interligado. Você pode perceber, por exemplo, eu estava até lendo isso aí, até anotei aqui, o nosso corpo, ele é composto 72% de água, ele tem 14% de carbono, 9% de hidrogênio, 5% de nitrogênio e 3,5% de cálcio, potássio, enxofre, sódio, iodo, zinco, tudo que é exatamente aquilo que está na terra, tudo nós vivemos nisso aqui. Nós precisamos desse corpo para essa interação, nós comemos isso o tempo todo, nós vivemos disso, e isso então é que alimenta o nosso corpo nesse lugar que nós estamos vivendo. Mas esse corpo que você tem, ele tem um espírito, e esse espírito que ele tem é exatamente para poder habitar nele, para poder haver essa interação. Mas o que é o espírito, afinal? O espírito é algo que Deus colocou em você. Quando ele criou o primeiro homem, ele pegou a composição da terra, diz a própria Bíblia, formou o homem do pó da terra, e ali então, ele fez o quê? Ele colocou, soprou o espírito dele. E a palavra espírito, no grego, significa pneuma, é o nome da palavra espírito. Pneuma, no hebraico significa ruach, que quer dizer a mesma coisa. Mas o que quer dizer pneuma? É fácil de você perceber. Tudo que é colocado A deriva desse nome pneuma. Vamos analisar aqui. Como é que nós chamamos para o pneu do carro? Pneu, que deriva de pneuma,
que quer dizer exatamente espírito. Por quê? O que é que a gente coloca no pneu? Ar. E você vai percebendo que tudo que se refere a colocar ar, a botar ar dentro, sempre tem a palavra pneuma no meio. Por exemplo, quando alguém tem problema nos pulmões, para que servem os pulmões da gente? Para colocar o quê? Ar. Quando alguém está tendo problema no pulmão, que o pulmão não está conseguindo funcionar, que infecciona, que inflama, a gente fala que a pessoa está com o quê? Com pneu o quê? Pneumonia. E você vai vendo que tudo aquilo que se refere a colocar ar, a encher realmente ar, a colocar o ar, sempre deriva dessa palavra pneu, que vem pneuma, pneumonia, pneu de carro, tudo que leva a ar é exatamente chamado assim. Por quê? Porque essa palavra do grego deriva exatamente, ou dá um entendimento, que Deus colocou o ar nesse corpo que você tem. A Bíblia diz que Deus soprou. Quando Ele soprou, o Espírito passou a existir no Adão, e ele passou então a ter entendimento, a saber que estava ali interagindo com a capacidade de poder pensar. Por quê? Porque Deus criou o suporte para ele viver aqui, interagir aqui, e depois soprou o ar nele, o pneuma, que é exatamente o Espírito que fez ele ter essa consciência que você tem, que eu tenho e que nós temos. Mas o homem não é feito só de espírito, ele é feito também de alma. É feito de alma, e a palavra alma significa psique, no grego. É o significado da palavra alma. Mas o que é alma? A alma é o centro das suas emoções. A alma é que faz você realmente ter essa capacidade de se emocionar, essa capacidade também até mesmo de decidir, de criar uma personalidade em você, de fazer de você aquilo que realmente você é. Mas eu quero dizer para você que nós, os seres humanos, somos os privilegiados. Por quê? Porque só nós temos espírito. E o Espírito está em você exatamente para poder fazer essa aproximação de Deus, para poder te dar essa consciência, esse entendimento que te aproxima de Deus e que faz exatamente essa interação, que faz você compreender isso. Mas a tua alma, ela é o centro das tuas emoções. Ela que faz você realmente ser o que você é. Ela que faz você ter alegrias. Ela é responsável pelas tuas tristezas. Ela é responsável pelas tuas emoções, e uma série de outras coisas estão diretamente ligadas à alma. E dependendo do estado da alma, nós podemos desequilibrar totalmente a nossa estrutura humana. Ela se desequilibra totalmente se a alma não estiver bem cuidada. Você pode ver, por exemplo, um cachorro. Ele tem alma. E baseado pela palavra, todo ser vivo tem alma. Se acredita que até as plantas, as árvores têm alma. Tem gente que tem a prática de conversar com planta e diz que elas melhoram, que elas ficam mais viçosas, e que de repente até pessoas contam experiência de plantas que estavam quase morrendo, começaram a conversar e a dar um carinho especial, de repente elas voltam de novo. Porque pelo entendimento, todo ser vivo tem alma. Um cachorro, por exemplo, você percebe que ele tem emoção. Você passa o dia fora de casa, o dia que você entra, ele vem atrás de você balançando o rabo, ele vem, pula em você o tempo todo, ele externa uma emoção que ele está tendo pelo fato de estar vendo você de novo. Existem casos e fatos de animais que perderam os seus donos. Isso a gente vê na internet, que acompanha o cortejo fúnebre numa tristeza tremenda. Tem a história lá, daquela história do Japão, do cachorro que ficou morando em cima da sepultura do dono. Por quê? Porque o bicho tem sentimento, tem alma, e a alma exatamente, ela provoca esse tipo de sentimento para você, para mim e até para os animais. E quando alguma coisa está desequilibrado, o que acontece é que a gente se desestrutura totalmente. E você começa a ler a Bíblia, e você começa a perceber também
que Deus pega pesado com você, com respeito a você cuidar da sua alma. Porque a gente não cuida. Nós estamos preocupados com o quê? Em cuidar do corpo. Do corpo a gente cuida, a gente se preocupa, a gente gosta de comer bastante. E a comida alimenta o corpo. Mas Jesus falou que não é só de pão que o homem vive, mas nós, quando não temos esse conhecimento da necessidade de cuidar da alma e do espírito, a gente também se preocupa só com o corpo. E você vai percebendo que tem pessoas que estão aparentemente saudáveis, mas são pessoas extremamente fragilizadas. São pessoas que às vezes que estão com a alma tão adoecida, que não hesitam em dar um tiro na cabeça, que não hesitam em destruir-se ou em se autodestruir. Porque a alma está totalmente fragilizada por uma série de coisas. Existem pessoas que estão às vezes vivendo por viver, porque são tomadas por uma tristeza extrema, por uma tristeza, por uma angústia. Pessoas que não conseguem ser felizes, sempre estão inseguras com tudo, a vida é completamente insegura, são extremamente pessimistas, que não acreditam que vão conseguir atingir determinados objetivos, e tudo que elas olham para si mesmo, elas reprovam, elas rejeitam completamente. Por quê? Porque a alma está adoecida e não consegue ter prazer com mais nada na vida, exatamente porque as suas emoções, a sua alma está completamente adoecida. E a pessoa vai, por conta do problema da alma adoecida, ele adoece até o corpo também. E quando vê, ele cria toda uma situação de desequilíbrio, que às vezes não consegue nem sobreviver mais. E essa questão relacionada com a alma e espírito é uma coisa que até a ciência anda tentando descobrir essas coisas, se tem alguma ligação. Eu estava lendo alguma coisa alguns dias atrás, onde dizia que um médico americano chamado Duncan McDowell, era o nome dele, ele fez uma pesquisa em 1901. Ele trabalhava no hospital de pessoas terminais, doentes terminais, pessoas que estavam ali prontas para morrer de uma hora para outra. E ele contou na pesquisa e na experiência que ele fez, que ele colocou essas pessoas que estavam próximas de morrer em cima de uma cama, e essa cama estava sobre uma balança de precisão, para ele saber se mudava alguma coisa quando a pessoa morria. E fazendo a pesquisa, ele foi fazendo a pesquisa, ele percebeu, quando a pessoa estava para morrer, ele ficava acompanhando exatamente o que ia acontecer no momento em que ela morria, e ele constatou que todas as vezes que uma pessoa morria, o peso diminuía. E nessa observação ele descobriu que o espírito das pessoas que saía do corpo pesava exatamente 21 gramas, segundo a experiência que ele estava vendo, porque toda vez que a pessoa morria, e a cama em cima daquela balança de precisão, o que acontecia era exatamente que ficava mais leve 25 gramas, todas as pessoas que morriam ali. E ele começou então a estudar e a perceber que o espírito estava dentro, e quando ele saía, ficava mais leve, porque o espírito pesava 21 gramas, foi isso que ele percebeu. Exatamente aquilo que Deus fez, sopra aqui, é o Espírito que está em nós. Por que eu estou pregando isso? Porque o rei Davi, ele percebeu que era muito ruim estar doente da alma. Ele percebeu que estar doente da alma, você fica travado. Travado para ascender, travado para crescer, travado para realizar sonhos, travado para se relacionar bem. Você, quando está doente da alma, você se torna uma pessoa pesada. Você, quando está doente da alma, você se torna uma pessoa amarga. Você, quando está doente da alma, você se torna uma pessoa difícil, e você nem percebe isso, que você está doente. Você, quando está doente da alma, você se torna uma pessoa tão complicada que você começa a afastar as pessoas de perto de você, você começa a ficar sozinho,
Porque geralmente a pessoa que adoece, ele passa a ter dificuldade para poder conviver, para se relacionar, se torna uma pessoa difícil, uma pessoa pesada, porque alguma coisa está realmente acontecendo na alma. E Davi sabia disso e achava que uma das razões pelas quais ele ia atrapalhar e melar e azedar toda a vida dele, porque ele entendeu ou achou que os erros que ele havia cometido na vida dele tinham adoecido a alma dele. E ele achou então que por conta daqueles erros, toda a vida dele ia se atrapalhar, ia se dificultar, ia se azedar, exatamente porque ele adoeceu a ponto de fazer coisas que o seu emocional ficou abalado, e não somente o dele, ele conseguiu adoecer até a alma dos filhos dele. E ele fez um salmo e disse: Senhor, sara a minha alma, ele falou. Quando ele disse isso, ele estava saudável fisicamente, mas ele percebeu que o problema dele não era do físico, mas era na alma. E o que é que adoece a alma da gente? O que é que pode adoecer a alma da gente? Muitas coisas. Vamos ver alguns versos aqui. Primeiro verso: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. Diga glória a Deus. Vocês viram como Paulo está falando das três coisas aqui? Espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, tentando dizer para você que na vinda de Jesus você vai ter que estar equilibrado entre o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. Vamos ver mais um verso. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, e fiz na presença de Cristo. O outro verso: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, por não lhe ignoramos os desígnios, os objetivos que ele tem. Quando a tua alma desajusta e desequilibra, você corre risco de abrir brecha para que o diabo entre, para causar mais estragos ainda na sua vida. E uma das coisas que ele estava falando aqui, que sem dúvida atrapalha muito a vida da gente, é uma das coisas que às vezes nós temos uma resistência tremenda para poder praticar. O perdão. Ele estava falando sobre perdão. E não tem coisa que adoeça mais a alma de uma pessoa do que a capacidade de perdoar, ou a incapacidade de perdoar. Quando você não perdoa, você vai acumulando situações difíceis para você, até com Deus. O Senhor Jesus, quando Ele nos ensinou a oração modelo, a oração do Pai Nosso, que deveria ser um modelo para nós realmente orarmos, que eu já até preguei para vocês aqui, Ele colocou nessa oração para você perdoar. Disse Ele assim, na oração: quando vocês orarem, vocês orem assim: Pai Nosso que estás nos céus. Ele foi ensinando os detalhes da oração. E depois Ele falou: perdoai as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados ao que nos tem ofendido. Ele diz assim. A gente percebe nesse trecho da oração que o perdão de Deus é condicional. O perdão de Deus só nos é dado se nós estamos perdoando. Você não vai ser perdoado por Deus se você não tem a capacidade de perdoar. Todo pedido de perdão que você fizer para Deus vai ficar completamente pendente da sua decisão de perdoar também. E nós precisamos tanto do perdão de Deus, como precisamos do ar para respirar. Nós temos então que conversarmos com Deus e pedirmos perdão para Deus dos nossos pecados todos os dias. Porque sempre de uma forma ou outra nós estamos pecando. Através de uma palavra,
de uma atitude, de uma indiferença e de coisas às vezes que a gente deixa escapar, que vai só se acumulando e criando dificuldade, porque o pecado serve exatamente para criar barreiras entre nós e Deus. E Deus sabe que Ele não pode passar por cima de um pecado que não foi confessado. E Ele entende que o pecado realmente gera uma barreira entre nós e Deus. A Bíblia diz que não deixa que a nossa oração chegue até Deus, faz com que tenhamos um impedimento de aproximação. E por conta de Deus entender isso, Ele criou exatamente o quê? O recurso da confissão. Que da mesma forma como você pode agir pecando ou falando, você tem exatamente a oportunidade de abrir a boca e confessar e pedir misericórdia e pedir perdão, para que aquilo não tenha um efeito na sua vida, gerando um retardamento naquilo que Deus tem para fazer. E uma das coisas que gera um retardamento tremendo é quando você não consegue perdoar. E está comprovado que as pessoas que não perdoam, a Bíblia diz que os ossos delas envelhecem e adoecem. Está comprovado que as pessoas que não conseguem perdoar e, consequentemente, guardam o rancor, guardam o ressentimento, elas desenvolvem uma série de doenças que são desenvolvidas exatamente porque a pessoa não consegue liberar perdão. Além de não conseguir liberar perdão, que já é grave, aquilo ainda se acumula, por quê? Porque a pessoa pode até pedir perdão das suas faltas, mas se ele não está perdoando quem o ofende, com certeza Deus não está perdoando ele, por quê? Porque Jesus estabeleceu que a condição é essa, você tem que perdoar para poder ser perdoado também. E você vê que a pressão de Deus com relação a essa questão do perdão, assim como falou Paulo, ela é tão séria que Deus começa a fazer pressão no seu povo para poder perdoar. Ele diz que nem a sua oferta ele recebe. Se você tem problema com alguém e quer dar oferta na igreja, sabe o que diz a palavra de Deus? Para você deixar a sua oferta no altar e ir lá se acertar com o seu irmão. Aí você vem e dá a oferta, senão aquela oferta não vai ter o propósito e o efeito de um retorno de bênção para a sua própria vida. Você vai dar, mas a bênção que provoca o fato de ofertar não vai se configurar na sua vida unicamente porque Deus entende que há uma pendência de relacionamento que Ele não passa por cima, que Ele não abençoa enquanto você não resolve. Às vezes nós guardamos esse ressentimento, guardamos essa mágoa, e a nossa alma vai adoecendo. As bênçãos de Deus vão ficando pendentes na nossa vida por conta de Deus esperar exatamente a nossa liberação de perdão. E às vezes a gente acha que isso é brincadeira, mas é bíblico, que sem perdão não tem bênção de Deus. Ah, mas eu fui prejudicado. Não sou eu que tenho que pedir perdão, é Ele. A Bíblia não reconhece assim. A Bíblia reconhece o espírito armado e o sentimento resistente com alguma coisa que não faz bem para a alma, que adoece a alma. Independente se você tem razão ou não, o que é digno diante de Deus é que você se aproxime daquela pessoa que tenta não se aproximar de você e que você faça a sua parte. Por quê? Porque se ele rejeitar, você fez a sua parte e liberou a sua vida para as promessas e as bênçãos de Deus. Às vezes você pode ter motivos, mas ainda assim, a Bíblia tenta recomendar para nós não guardarmos no nosso coração, exatamente para não adoecer a nossa alma, exatamente para que a nossa alma não fique adoecida, porque a alma adoece, e quando ela adoece, não importa estar bem fisicamente,
Porque o lado emocional vai estar totalmente adoecido e isso vai travar a vida da pessoa e travar a vida daqueles que vivem próximo dessa pessoa que está com a alma adoecida. Era por conta disso que Davi pediu: sara minha alma, ele falou. Sara minha alma. E juntamente com a alma adoecida, vê uma série de coisas que nos atrapalham. Vamos ler mais um verso. Longe de vós, disse o apóstolo São Paulo. Olha, gente, falou ele, que essas coisas fiquem longe de você, porque ele sabia o quanto isso é tóxico, o quanto isso adoece, o quanto isso faz mal. São coisas que você tem que chegar e dizer: tira de mim, Deus, tira de mim, Deus. Eu não quero ser isso, não quero ser movido por isso. Não quero estar contaminado por isso, para você poder liberar a sua alma. Por quê? Porque quando a alma adoece, o seu espírito também, que é exatamente o que está dentro de você para essa aproximação de Deus, começa a travar. Você começa a perder o prazer das coisas que aproximam você de Deus, que amplia esse relacionamento com Deus, que faz você ter o prazer de vir para Deus, de vir para a igreja, de se envolver com as coisas de Deus. Quando a pessoa começa a adoecer na alma, ele não tem prazer para essas coisas que o aproxima de Deus. Começa a perder prazer de ir para a igreja, de ouvir a palavra de Deus, de ouvir as coisas referentes a Deus. Essas coisas começam a perder relevância exatamente porque a alma fica adoecida. Paulo falando, ele disse: longe de vós toda a amargura, disse ele. Como é difícil lidar com pessoas amargas. Pessoas amargas, nada está bom. Pessoas amargas, tudo elas reclamam. Pessoas amargas, em tudo elas conseguem ver defeito. Pessoas amargas têm o prazer de amargar a vida dele e de amargar a vida dos outros. Porque ele sempre tem uma pitada de veneno para colocar em qualquer coisa. Por quê? Porque o amargo, a pior dificuldade dele é ver a doçura da vida das pessoas. A doçura que ele não tem. E às vezes as pessoas se tornam amargas por conta de decepções sofridas, por conta de situações vividas na infância, de abusos verbais, abuso físico e tanta coisa que às vezes torna as pessoas com a alma adoecida. E Paulo sabia que essas coisas fazem mal e que faz da gente uma pessoa tóxica, difícil para conviver, difícil para se relacionar. Ele foi e disse: longe de vós toda a amargura, disse ele. E cólera, disse ele. Cólera é exatamente quando você ultrapassa todo o limite da sua tolerância. É aquele processo que você ativa o gatilho do eu desconhecido, que eu já preguei aqui para vocês. Esse eu desconhecido, quando é acionado, você é capaz de fazer coisa que você para e pensa: eu não sabia que eu era capaz de fazer isso. É aquela história daquele cara. Como foi que ele matou a mulher dele? Ele era um camarada tão calmo, tão tranquilo, um sujeito tão equilibrado. De repente, deu um negócio nele, ele matou a mulher. Foi o eu desconhecido que foi acionado o gatilho por conta da cólera. Tem pessoas que são maravilhosas enquanto não ficam com raiva. Quando elas ficam com raiva, toda a doçura acaba. Ele é capaz de matar um. O que sai da boca dele mata, porque o que mata também são as palavras. Às vezes elas matam mais do que uma faca afiada, porque ela mata você e você fica morto-vivo, atingido pelas palavras. E a cólera é exatamente esse gatilho. É esse gatilho que faz com que você venha e desajuste completamente. Ela entra nas suas emoções, adoecida, porque geralmente
A alma tem que estar adoecida para você dar vazão a essas coisas, para que você dispare esse gatilho, e juntamente com isso vem o quê? Vem a cólera, a ira. É quando você perde totalmente a capacidade de resistir a você mesmo, e você vai, juntamente com a ira, se junta a essas outras coisas, que é o quê? A gritaria, tudo entra junto. Preste atenção. Como essas coisas se completam. Cólera, raiva, ira, se junta com gritaria, desajuste nas palavras, e junto com ela vem a blasfêmia. Blasfemar é falar mal de Deus, é falar mal dos homens, é quando você começa a usar toda a sua capacidade para agredir, para atingir, para humilhar e para matar. Você se torna forte para poder tentar destruir as pessoas com as palavras, e a palavra que você vai usar para destruir vai sempre estar envolvido as acusações, associado com a blasfêmia, com as injúrias que vão destruindo e matando as pessoas um pouco. E depois ele vem e diz, e bem assim toda a malícia, já começa a entrar um monte de coisa junto, que vai alimentar essa cólera, que já vai ser tudo isso aí, como que um resultado da alma adoecida. Porque quando você olha a palavra de Deus, ela tenta dizer para você ter outro tipo de comportamento. Ela diz para você ser longânimo, porque quando você é longânimo, e você consegue ser longânimo, é porque a sua alma está saudável. E o que é longânimo? Longânimo, no linguajar mais popular, é pavio comprido. O contrário do pavio curto, a pessoa se torna pavio comprido. A Bíblia diz que bom para a sua alma é longanimidade, paciência. A alma saudável consegue ser paciente. A alma saudável consegue ser flexível. E eu tenho dito para vocês que aquilo que não é flexível, quebra. Tudo que não é flexível, quebra. É uma lei, uma regra da física. E serve para nós. A alma que não é adoecida, ele tem aquilo que a Bíblia chama de domínio próprio. Ele sabe quando precisa parar. Ele sabe quando precisa se calar. Ele sabe quando precisa recuar. E a alma saudável, ela é desprovida de orgulho, de arrogância, de tentar segurar uma situação unicamente porque ele acha que não tem que ficar por baixo. Assim é a alma adoecida. Assim também como é aquela pessoa que está com a alma saudável, ele consegue lidar muito bem e ele não perde o respeito por si mesmo. Se ele que fala dentro de uma relação, se ele convive com uma pessoa difícil. Vocês já viram pessoas que são tão doentes na alma, que eles criam conflito com você, e se você não falar, ele nunca fala. Parece que ele consegue viver bem no ambiente de conflito, no ambiente de virar cara, de resistência ao outro. Ele vive e ri, e parece que o ambiente não incomoda ele, ao passo que tem pessoas que se sentem muito incomodadas pelo fato de não estar conversando ou falando com aquela pessoa. E tem pessoas que acham isso o máximo. Não, porque comigo é assim, eu não falo, eu não dou o braço a torcer. Isso é amargura de alma. É preciso estar muito doente para não dar o braço a torcer. Porque quem está com a alma saudável, ele não tem dificuldade nem para pedir desculpa, não tem dificuldade para pedir perdão. Se o outro não fala, ele vai lá e fala. Por quê? Porque para ele, essas coisas não conseguem lhe afetar. Era essas preocupações que Davi tinha.
de passar por cima de um monte de coisa como ele passou, de não olhar adversário como adversário, de entender que ele estava assumindo o reino e agora ele não ia usar da prática que era comum dos reis, que quando assumiu o poder, matava a descendência do rei anterior, para não correr risco de nenhuma sabotagem no reino que ele ia ter. Ele não fazia isso, pelo contrário, quando ele assumiu o reino, ele perguntou: tem algum filho do amigo meu, filho do rei anterior, para que eu possa honrar? Disseram: tem um, Mefibosete, que mora lá em Lodebar. Pois mande buscar ele para sentar do meu lado. Diga glória a Deus. O que ninguém fazia, porque a alma estava bem. O sujeito que está com a alma saudável, ele não consegue ter inveja. O sujeito que está com a alma saudável, ele se alegra com o sucesso do amigo. Ele está torcendo a favor, ele não torce contra. Às vezes tem pessoas que são tão adoecidas que você tem que se reservar e não dizer as coisas para ele, porque se você fala alguma coisa de você para ele, até a fisionomia dele muda para você. Que a alma está adoecida. E as pessoas saudáveis na alma, elas sempre se alegram com o sucesso do amigo, do outro. Ele não fica torcendo contra, não fica querendo que a pessoa se dê mal. E são nessas coisas que você vai percebendo a doença da alma das pessoas. E o que eu quero dizer para você nesta noite é que se essa doença existe em nós, Deus tem poder de nos sarar. É isso que a Bíblia tenta dizer para nós. Que Ele tem poder de nos sarar e de fazer de nós pessoas diferentes, saudáveis emocionalmente, saudáveis na nossa alma, a ponto então de sobreviver mais do que todo mundo. Porque essas doenças são doenças que tiram exatamente a vida da gente. Então, nesta noite, eu escolhi trazer essa palavra para você, para dizer para você exatamente, pedir para ficar longe de vós essas coisas aí. Em mim não. Essas coisas que podem me intoxicar, essas coisas que podem fazer de mim uma pessoa doente da alma, em mim não. Eu libero essas coisas para longe de mim e vou escolher estar saudável no meu corpo, estar saudável na minha alma, estar saudável no meu espírito. Aí o que acontece? Muitas coisas se arrumam na vida da gente, porque o próprio Deus espera exatamente essa condição de saúde na alma, no corpo e do espírito, para poder começar a fazer coisas, porque tem coisas que Deus não passa por cima, e uma delas é o perdão. Deus não vai passar por cima. Se você tem problema com alguém, alguma coisa que você não conseguiu perdoar, trate de perdoar, senão não tem bênção de Deus. Eu vou contar para vocês aqui uma história que foi uma história mais absurda que eu já conheci na minha vida, mas que acontece, para vocês verem como os seres humanos, eles são falhos, são imperfeitos. Eu poderia não contar para vocês, para tentar passar para vocês a visão de que a igreja é uma coisa perfeita. Não, a igreja não é perfeita. A igreja é feita de seres humanos e de homens. Enquanto ela for feita de homens e de seres humanos imperfeitos, ela vai ter imperfeição. Vai acontecer coisas que vão destonar totalmente daquilo que nós entendemos que é a vontade de Deus. Eu sou pastor aqui em São Luís há 26 anos. Vai fazer 26 anos agora em dezembro. Quando eu cheguei aqui, há 26 anos atrás, a igreja nossa quadrangular, ela era pequena. Uma igreja muito pequena. Nós tínhamos em todo o estado do Maranhão naquela época 29 igrejas, todas pequenas e bem sofridas, bem pobres, que não tinham condições de sustentar uma estrutura da igreja em si. Eu cheguei, eu era pastor do Mato Grosso do Sul, e troquei com o pastor daqui, ele foi para lá, eu vim para cá, e a igreja lá no Mato Grosso do Sul, onde eu era pastor, ela era bem grande, bem maior do que essa aqui, muito grande.
Falando em termos de membros, a igreja do Rio Grande do Sul, ou seja, do Mato Grosso do Sul, nós tínhamos 700 e poucos membros. E quando eu cheguei na igreja daqui, eu fui assumir uma igreja que tinha só 180 membros. E as pessoas muito simples, que não tinham condições financeiras para poder sustentar a estrutura da igreja. Haja visto que todo pastor quase antes de mim, todos eles tiveram que trabalhar materialmente para poder realmente ajudar na igreja, porque a igreja não conseguia manter a estrutura dela como manter um pastor. Então o pastor tinha que ir trabalhar, tinha que ter um negócio para poder sobreviver e continuar pregando. Por não ter estrutura financeira a igreja para dizer, você vai cuidar só da igreja. Eu cheguei e me deparei com essa realidade. Eu começava a orar, Deus, por que a gente não consegue? Eu não conseguia entender. Tudo dava errado. Tudo dava errado. Nada dava certo da igreja. A igreja continuava sofrida, dificuldade. Nós não tínhamos dinheiro para fazer uma reforma. Nada. Todo mês era aquela luta para poder pagar a energia, para ver se o dinheiro entrava suficiente para poder pagar a energia da igreja. E eu dizia, mas meu Deus, por que a ausência dessa bênção, Deus? Eu não estou entendendo. Nada acontece, ninguém dá nada para essa igreja, ninguém abençoa a igreja, é uma dificuldade, é um problema, é um aperto que não para. E comecei a orar a Deus e um dia ouvi uma história. Um pastor chegou e disse, olha, tinha um pastor aqui nessa igreja, que um dia fizeram um negócio com ele muito chato. Imagine você se isso pode acontecer dentro de uma igreja. Qual foi o problema? Ele era pastor, foi o que fundou a igreja aqui em São Luís do Maranhão, mas depois ele saiu da igreja. Ele saiu porque ele teve um problema de ordem pessoal, ele se divorciou da mulher, e naquela época a igreja não aceitava divórcio. Quando o pastor divorciava, ele era afastado da igreja. Depois a igreja votou e passou a entender que cada caso é um caso, analisando os casos para poder realmente permitir ou não. E ele saiu, e quando ele saiu, veio um outro pastor. O outro pastor que chegou ficou com muito ciúme dele, porque parece que as pessoas gostavam muito daquele pastor que era o pastor anterior. E esse pastor que chegou novo, no auge do ciúme dele, ele resolveu aprontar uma com o pastor que era o anterior, exatamente, demonstrando exatamente só uma criancice, uma meninice e um ciúme sem razão de ser. Os dois já faleceram. O que foi que ele fez? Ele chamou um grupo de pessoas, olha, eu vou chamar o pastor Benedito Martins para pregar aqui. Só que ele se acha muito bom, ele pensa que ele é o tal, eu vou chamar ele para pregar, quando ele estiver pregando, tu fulano apaga as luzes, tu também apaga a luz desse lado, e vai ter um grupo para apagar as luzes. E teve gente que fez isso. Fulano vai ficar com tomate na mão e com ovo, quando a luz apagar, aí vocês que estão com o ovo e o tomate na mão, jogam o ovo e o tomate nele. Vocês acreditam numa coisa dessa? Pois fizeram. Uma criancice sem tamanho. Chegou lá, convidaram o pastor para pregar, diz que ele foi com um terno branco, muito bonito. E já estava tudo orquestrado. Isso foi há 40 anos atrás. Aí o outro chegou, ele deu a ordem, quando ele deu a ordem, apagaram a luz e o pessoal jogaram, acenderam a luz, ele estava todo... Quem foi? Ele pegou, desceu ali e foi embora. Aí me contaram essa história. Quando me contaram a história, eu disse, esse é o motivo pelo qual Deus não está abençoando. Eu falei, isso aí é o entrave. Enquanto a gente não resolver essa pendenga aí, sabe o que vai acontecer? As bênçãos de Deus vão estar retidas sobre a nossa igreja. Alguns foi. Aí eu peguei o pessoal, alguns que fizeram isso eram adolescentes, eram meninos, mas agora já eram adultos, já eram pastores. Eles me falam, não, eu era menino, estava no embalo da coisa e fiz. Então nós vamos falar, eu vou chamar esse pastor aqui na igreja, numa reunião nossa de pastor. Eu fui atrás desse pastor, que ele ainda estava aqui, perguntei para ele se a história era verdade, ele falou, é muito verdade, eu fiquei muito magoado, muito triste, e saí de lá dando palavras de maldição para a igreja. E a Bíblia diz que as palavras de maldição, elas só se cumprem se houver um motivo, né? Que sem motivo nenhuma maldição se cumpre,
Mas se tem um motivo, já é um gancho para aquela situação ser alimentada. Eu disse, venha cá, eu quero levar o senhor lá na minha reunião, perguntei para ele. O senhor vai? Eu disse, vou. Eu reuni todo mundo, levei ele para a reunião da igreja, chegou lá, eu falei do assunto e disse, nós queremos pedir perdão para o senhor. Queremos que o senhor nos perdoe. Eu quero pedir perdão em nome do outro, que já não está mais aqui. E todo mundo que está aqui, que fez parte desse episódio, vai pedir perdão para o senhor. O pessoal se levantou e disse, o senhor me perdoa? Me perdoa? Ele disse, eu perdoo. Está perdoado. Ele falou, está perdoado. Ele olhou para mim e disse, poxa, eu nunca imaginei que isso podia acontecer. O senhor me traz de volta para a igreja? Eu digo, trago. Eu trouxe ele de volta para a igreja para ser pastor de honra da igreja. Ele veio. E houve o perdão. Na semana seguinte, as bênçãos de Deus começaram a ser liberadas. As coisas que não aconteciam começou a acontecer. As pessoas começaram a se converter, o grupinho que era pequeno começou a crescer. Um dia eu queria abrir uma igreja em Caxias, mas não tinha dinheiro para abrir a igreja. Um dia um homem liga para mim, o pastor disse, tem um homem que quer falar com o senhor, o homem nem me conhecia direito, lá de Caxias. Olha, eu quero dizer para o senhor que eu quero emprestar aqui uma igreja que eu construí, que eu quero emprestar para a sua igreja. Eu chamei um pastor, coloquei um pastor lá e disse, pastor, nunca pede esse salão para ele não. Ele está emprestando para nós, todo mês você vai lá agradecer por ele emprestar. Ele emprestou. Na outra semana um homem manda me chamar lá em Caxias. Eu fui lá, cheguei lá e disse, não, mandei chamar o senhor aqui para lhe dar esses papéis que nós vamos assinar, porque a partir de hoje eu estou doando esse templo para a igreja do Evangelho Quadrangular. Tudo que não acontecia. Chega um outro, doou um templo para nós, lá deu um empresário, doou um templo todo construído lá em Matões do Norte, não. Matões do Norte, Matões do Norte. Capinzal do Norte. Nos deu. Deus começou a abençoar, começou a abençoar, começou a abençoar. A bênção estava retida numa situação que tinha guardado o ressentimento, que tinha motivo para poder criar aquela barreira toda. Começou a abençoar, começou a abençoar. No mesmo ano, Deus começou a fazer coisas maravilhosas da igreja. A igreja começou a encher de gente, que eu tive que derrubar para poder fazer outra. Quando ela tinha 200 cadeirinhas dentro dela, a gente não conseguia encher as cadeiras. Quando a gente resolveu esse problema, que curou a alma de todo mundo, curou a alma do pastor, curou a nossa alma, curou a alma de quem tinha feito aquilo, e que Deus então criou essa aproximação, começou a aparecer tanta gente na igreja, que eu tive que construir uma nova de 1.000 para 1.000 pessoas sentadas, porque a de 200 lugares não dava mais. Isso não parou mais. O resultado disso, que a igrejinha que não tinha ninguém, que era de maior dificuldade, depois que nós fomos lá quebrar essa resistência, sabe o que aconteceu? Essa igreja hoje tem 1.700 membros. E a igrejinha que não despontava e não conseguia desenvolver, porque estava com a bênção de Deus travada, que eram somente 29 em todo o estrado, tudo pequena, tudo sofrida. Hoje são mais de 277. A bênção foi liberada. Então, terminando, não trave a sua vida por conta de não conseguir perdoar. Passa por cima. Você não é culpado, louvado seja Deus, mas não se reserve o direito de não falar, porque você não se sente culpado e você não foi o responsável. Perdoar não é chegar e esquecer o que aconteceu, porque você nunca vai esquecer. Você não é débil mental. Você não esquece o mal que faz a você. Aquilo que fizeram, você nunca vai esquecer. Mas o segredo do perdão, sabe o que é? É aquilo não ter mais nenhum tipo de influência na minha vida, no meu comportamento, nas minhas ações e nas minhas reações. É aquela história, o relacionamento acabou, mas eu não posso olhar a cara dele. Eu olho a cara dele e eu adoeço. Quando o perdão vem, você pode olhar a cara dele todo dia, mas não vai fazer diferença para você. Por quê? Porque Deus sarou a tua alma. Deus sarou a alma, e o passado não tem mais nenhuma relevância para você. O que aconteceu não te afeta mais.
Por quê? Porque Deus sarou a tua alma. E quando a gente permite que Deus sare a nossa alma, perdoando, deixando para o lado, passando por cima, reagindo de outra forma, tudo que estava travado é liberado. Amém? Pensa nisso. E que Deus, nesta noite, sare a nossa alma no nome de Jesus. Amém?